O milionário selvagem se deixa levar por sua paixão irresistível por uma jovem inocente. Era uma manhã radiante nas florestas tropicais do Brasil, onde o sol filtrava seus raios através das copas das árvores como se fosse uma tela de cinema, traçando sombras dançantes no solo. No luxuoso resort, o ruído da água de uma fonte complementava o canto das aves. Os hóspedes haviam sido praticamente engolidos pela exuberância do lugar. E ali, sob o olhar atento dos visitantes, um dos grandes mistérios da alta sociedade estava prestes a ganhar vida. Aristóteles Mendes, o milionário recluso, conhecido por suas excentricidades e por evitar qualquer contato emocional. Aristóteles estava há anos afastado do mundo. Seus poucos amigos eram apenas sombras que flutuavam em festas extravagantes. A comida era sempre servida em seus banquetes opulentos, mas ele nunca se permitia se abrir. Até que, como um raio em dia ensolarado, ele cruzou o caminho de Amanda, uma jovem guia turística de apenas 22 anos, com um sorriso capaz de derreter o mais frio dos corações. Sua inocência brilhava como o orvalho da manhã, e seus olhos eram um refúgio, um abrigo onde Aristóteles encontrou algo que há muito não sentia: curiosidade, enquanto seguiam por uma trilha sinuosa. O bater do coração de Aristóteles ecoava nos ouvidos como um tambor tribal. Ele observava cada movimento dela. A forma como ela falava sobre as plantas, o brilho nos olhos ao descrever a vida selvagem. Tudo fazia com que ele se sentisse mais vivo. Aquela conexão era tão intensa quanto apavorante. Ele queria mais, mas seus fantasmas pessoais ainda arrastavam correntes pesadas. Era uma guerra interna no seu peito. Mas havia algo mais, algo que ele não conseguia ver. Enquanto caminhavam entre as árvores majestosas, ecoando risadas e segredos compartilhados, Amanda guardava um mistério. Subitamente, Aristóteles sentiu um arrepio quando viu sombras passando ao fundo. São eles? Um rosto conheceu e se desfez em memórias. Um rival do passado apareceu em sua mente. Léo, o ciumento manipulador que sempre fora uma sombra de sua fortuna. A presença de Léo não era apenas uma lembrança. Ele era uma tempestade à espreita, pronto para arruinar o que Aristóteles mais queria. Aristóteles parou ao ouvir um estalo de galhos. Todos no resort pareciam perceber a tensão no ar. O murmúrio da multidão se intensificou, olhos curiosos se voltando para o milionário e a jovem guia. Ele sentiu a pressão. Seria Amanda apenas um capricho passageiro? Uma fuga da sua vida solitária? Ou sua paixão poderia ser a chave para abrir o coração que ele mantivera trancado? A dúvida o consumia. E justo nesse momento, a melhora repentina em seu ser começou a se desfazer em uma nuvem de incerteza. O eco de uma voz familiar ressoou, e ele soube que Léo não estava ali apenas por acaso. O jogo havia começado. Quem será o verdadeiro vencedor? Pensou Aristóteles, enquanto a beleza ao seu lado continuava a brilhar intensamente. Mas sombras do passado prometiam um final diferente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aristóteles sentiu a tensão crescer, como uma tempestade prestes a eclodir. Ele buscou a presença reconfortante de Amanda, seu olhar perdido em pensamentos, enquanto ela admirava a beleza ao seu redor. Mas então, o mundo à sua volta pareceu parar quando uma figura alta e sombria emergiu das sombras.
Leu. Um arrepio percorreu sua espinha. O ciumento manipulador estava ali, e sua presença era como um prenúncio de calamidade. Leu não estava sozinho. À sua esquerda, uma mulher que Aristóteles imediatamente reconheceu. Clara, sua ex-noiva. O coração de Aristóteles disparou. Como ela poderia estar ali? Era uma traição que ele nunca esperou. O antigo amor deles, agora um pesadelo, fazia suas memórias o cercarem como uma tempestade de granizo. O murmúrio cresceu entre os hóspedes, e Aristóteles notou as vozes sussurrantes da multidão. Olha quem voltou, ecoou a voz de Leu, cheia de desprezo e um sorriso sarcástico. Aristóteles enfrentou a certeza de que sua vida solitária estava prestes a ser desnudada em um espetáculo humilhador. Amanda, ele começou, mas as palavras falharam. A jovem olhou entre os dois homens, confusa. O ambiente se tornou carregado, como um arco prestes a se quebrar. Você conhece esses dois? Ela murmurou, seus olhos piscando entre a angústia e o encantamento. Não é como parece, disse Aristóteles, sentindo um nó na garganta. Ele nunca quis que Amanda estivesse no meio disso. A verdade era que Leu e Clara eram parte de uma história que ele tinha enterrado bem fundo. Uma história manchada de decepções e traições. É claro que não, Aristóteles, nunca é. Leu interrompeu, seu tom desdenhoso cortando o ar. Você se isolou e agora surge uma menina para ti. Dar inspiração. Sabe, Amanda, ele só se sente assim porque você é jovem e inocente. Isso acaba, entende? O desdém na voz de Leu era palpável, e Aristóteles sentiu um fogo interno se acender. Momento a momento, a responsabilidade caía sobre eles. E enquanto Aristóteles se preparava para se defender, uma explosão repentina ecoou pela floresta. O estrondo ressoou como thunder, seguido de um grito. Um estrondo, um clarão. Uma árvore colossal caiu, cortando o ar, como se quisesse trazer tudo à terra. O pânico tomou conta do resort. Cheiros de pedra e madeira queimando invadiram as narinas. Ao olho do furacão, Amanda se virou paralisada. Aristóteles estava por perto, pronto para protegê-la. Mas no mesmo instante, ele viu Leu agarrar Clara pelo braço. O que estava acontecendo? Por que Clara estava ali? E por que Leu estava usando aquele gesto possessivo, como se a mantivesse como um troféu? Vamos, Leu gritou, e Clara hesitou, um olhar de confusão em seu rosto. Agora não é hora de discutir. Precisamos sair daqui. Eles correram, mas Aristóteles ficou paralisado, olhando para Amanda, que estava em choque, segurando o peito. Ele queria gritar, mas os sons do caos o cercavam e apertavam. O nervosismo no ar era como uma corda esticada a ponto de estourar. Aristóteles, sua voz era uma prece, mas ele só conseguia pensar no que Leu poderia fazer agora. Essa era sua chance de se vingar, de arruinar tudo. Será que ele usaria a verdade sobre Clara para destruir não só o coração de Aristóteles, mas a inocência de Amanda? Antes que pudesse ponderar, uma sombra se moveu atrás de Leu e uma figura emergiu da fumaça. Era alguém completamente inesperado, um batalhão de repórteres e fotógrafos, todos armados com câmeras, prontos para capturar cada instante. O público os observava, e cada flash era como uma facada em seu ser. A última coisa que Aristóteles viu foi o olhar aterrorizado de Amanda, e foi o fim da tranquilidade que ele construiu até agora. O que Leu diria para todos? O que Clara faria? A revelação se aproximava, e Aristóteles sentiu um frio na barriga. A vida dele estava prestes a ser exposta, e tudo o que ele tentou proteger poderia desmoronar a qualquer momento. Não, ele gritou, tentando correr para Amanda, mas a multidão era um mar que o segurava. No fundo, uma pergunta que o consumia.
seriam as suas verdades mais devastadoras do que ele poderia imaginar? Aristóteles sentiu a tensão crescente como um fio prestes a se romper. Ele queria correr até Amanda, mas a multidão era um muro à sua frente. Os flashes das câmeras o cercavam e, por um momento, tudo o que ele desejava era desaparecer. Amanda o olhava, os olhos arregalados de susto e confusão, enquanto Léo se deleitava com o show que estava começando. O que ele faria agora? A dúvida o consumia. Enquanto se esforçava para se mover, uma explosão de vozes invadiu seus ouvidos. Murmúrios, risadas nervosas e o cheiro do queimado se misturavam em uma sinfonia caótica. Então, algo inesperado aconteceu. Uma gritaria surgiu do fundo da multidão. Ela está aqui! Socorro! A Redentora chegou! As palavras começaram a ecoar e Aristóteles franziu a testa. Quem era essa Redentora? Em meio ao pânico e ao caos, uma mulher apareceu, com o cabelo desgrenhado e vestindo uma túnica branca, como se tivesse surgido de um sonho. Seus olhos pareciam reluzentes, quase hipnóticos. Ela se movia rapidamente, empurrando os repórteres e se dirigindo para o centro do tumulto. A multidão recuou, como se estivesse morrendo de medo daquele olhar intenso. Aristóteles não conseguia desviar os olhos dela. Aqui! A mulher gritou, e mesmo a voz dela cortava a confusão como uma faca. Vim para salvar vocês, estão na hora da verdade. O alvoroço se intensificou. E Amanda olhou para Aristóteles com medo. Ele podia sentir o coração dela acelerado, assim como o seu. O que ela queria dizer? Então, a mulher parou diante de Aristóteles e Amanda, e o silêncio se instalou. Você não reconhece? Perguntou ela, com um sorriso enigmático. Aristóteles engasgou. Era alto demais para ser verdade. Amanda, isso é. Não pode ser. As palavras falharam, mas uma lágrima escorreu pela bochecha de Amanda. Ela estava atordoada, e a mulher continuava. Eu sou a irmã de Clara. O choque percorreu o corpo de Aristóteles como um relâmpago. Tire a mulher da cena, e tudo ficaria relativamente estável, mas agora tudo havia mudado. Clara e Leo se entreolharam, pálidos. Você não deveria estar aqui. Clara gritou, mas a mulher ignorou, seu olhar fixo em Aristóteles. Os segredos que você enterraram estão prestes a ser revelados. Você não pode escapar da verdade, Aristóteles. O tumulto novamente aumentou e Aristóteles teve a estranha sensação de que o tempo havia parado. Ele se sentia paralisado. O passado retornava, e o que ele havia feito para se livrar daquela vida estava prestes a explodir, bem na sua frente. Ele não podia deixar que Amanda fosse pega nessa teia de mentiras. Mas como proteger a única luz em sua vida de uma sombra tão densa? A mulher continuou. Você se escondeu por tempo demais. Agora a liberdade depende dos segredos que você não quis contar. Você precisa decidir. Arrisca tudo ou finalmente enfrenta a verdade. O olhar dela penetrava fundo na alma dele, e Aristóteles sabia que não haveria volta. Aristóteles olhou para Amanda, desesperado. Ela se afastava lentamente, sem entender o que se passava, e o nó no seu peito se apertou. Seria possível que tudo o que ele construiu estivesse prestes a desmoronar por causa de uma reviravolta tão chocante? O que mais poderia ser revelado? Pela primeira vez, em muitos anos, ele se sentia encurralado. As vozes da multidão tornaram-se um mar de som indistinto. E então, o coração de Aristóteles disparou, quando ele percebeu a verdade impronunciável que ele mesmo havia escondido. O que isso significava para ele e para Amanda? O que Leo faria a seguir? Ele estava prestes a perder tudo, ou poderia encontrar um modo de resgatar o que realmente importava. Mas como poderia fazer isso quando a tempestade já estava a caminho? A vida dele, assim como tudo ao seu redor, poderia desmoronar a qualquer momento. E no fundo, ele entendeu que o verdadeiro conflito estava apenas começando. Aristóteles
sentiu uma pressão insuportável no peito. O caos ao seu redor começou a se misturar com um turbilhão de emoções. Enquanto os repórteres se apinhavam, buscando mais cliques, a mulher diante dele continuava a lançar revelações como um raio na escuridão. A confusão na mente de Aristóteles era palpável. Ele queria proteger Amanda, mas com cada palavra que a irmã de Clara pronunciava, seu mundo começava a desmoronar. A verdade que você escondeu por tanto tempo vai te libertar, Aristóteles. A afirmação da mulher ecoou como um trovão. Aristóteles se sentiu violentamente sacudido. A lembrança de seu passado voltava à tona, com todas as mentiras e traições que ele pensou ter enterrado. Aristóteles, o que está acontecendo? Amanda sussurrou, seus olhos arregalados. Ele não conseguia desviar o olhar da mulher, que agora estava a poucos centímetros dele. A multidão cerceava seu espaço como um predador. A adrenalina disparou em seu corpo. Ele sabia que precisava agir, mas suas palavras falharam. Ah, Amanda, você não tem ideia. Aristóteles começou, o nó na garganta lhe dificultando articular a verdade. Antes que pudesse prosseguir, um grito de terror cortou o ar. Cuidado! Uma voz feminina ecoou, seguida de um barulho ensurdecedor. Era como se o universo tivesse hesitado por um momento, e então o chão sob ele se abriu. Uma árvore de grandes proporções, que antes estava de pé, desabou em um estrondo ensurdecedor, interrompendo toda a cena. Um vento violento os envolveu e, com o impacto, vários hóspedes foram lançados ao chão. Aristóteles e Amanda foram empurrados para trás, a força do impacto fazendo-os perder o equilíbrio. Enquanto tentavam se recompor, o caos se instaurou. O ar estava cheio de poeira, gritos e o som estrondoso do crepitar da madeira. E em meio à confusão, um detalhe se destacou para Aristóteles. Uma cirurgia ao seu passado se desencadeou. Ele viu Léo, agora como um homem enfurecido, correr em direção à mulher de túnica branca. Você não deveria estar aqui, Clara. Você não pode, ele gritou. Em meio ao tumulto, o entendimento de Aristóteles se torceu como um nó, o foco agora se estreitando na revelação ainda mais chocante. Clara, sua ex-noiva, era a irmã da mulher que defendia a verdade. Aquilo mudava tudo. Léo, ela está aqui para me proteger, não importa o que você fez. Clara gritou de volta, com fúria e medo misturados em sua voz. Aristóteles estava confuso e intrigado com a tensão crescente. A atmosfera, que antes pulsava com a expectação da revelação, agora estava densa, com o potencial de um novo desastre. Os repórteres registravam tudo, capturando cada emoção crua. Aristóteles olhou para Amanda, que parecia completamente atordoada. Vamos, precisamos sair deste lugar. Ele a puxou em direção à saída, mas Lopes e Clara estavam em seu caminho, unidos em um esforço desesperado. Você nunca se livrará do que fez, Aristóteles. Léo vociferou, as palavras como facas profundando-se no peito dele. O medo de perder tudo o que começava a montar com Amanda ultrapassou qualquer sentimento de vulnerabilidade. Eu não sou quem você pensa. Aristóteles gritou de volta, a urgência fazendo-se a voz ecoar. Mas, no fundo, ele sabia que toda a verdade estava prestes a ser revelada. Uma sombra pairava sobre ele, e o futuro com Amanda parecia desmoronar antes mesmo de começar. Mas havia uma decisão que ele precisava tomar. Finalmente enfrentar sua vida ou deixar que o passado o consumisse completamente. E em meio ao caos e à loucura, ele se lembrou de algo, um segredo ainda mais profundo que poderia desvendar tudo, algo que sua família guardou por anos e que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Ele olhou para Amanda, seu coração acelerado. O que ele tivera que dizer a partir de agora poderia alterar não apenas o presente, mas o próprio futuro. As palavras estavam prestes a mudar seus destinos. O que ele diria então? E como Amanda reagiria a tudo isso?
A resposta ao enigma da sua vida estava prestes a ser desvelada, e a incerteza o envolveu como uma camisinha apertada. Aristóteles se sentia preso no olho do furacão. Tudo ao seu redor era caos. A poeira subia enquanto as câmeras piscavam, capturando cada movimento, cada emoção. Ele olhou para Amanda, com os olhos tão arregalados de medo e confusão que seu coração disparou. Eu preciso te proteger, ele pensou, mas estava cercado por lembranças. O passado e o presente colidindo. Foi então que o inesperado aconteceu. A irmã de Clara, com um olhar intenso, ergueu as mãos e começou a falar com uma voz firme que cortava o barulho. Chegou a hora da verdade. Você não pode esconder mais nada. Mas em vez de se afastar, Clara avançou em direção à irmã. Você não pode fazer isso, Clara gritou, agora com uma voz que tremia de raiva e medo. Era clara a tensão entre as duas mulheres. A multidão, enquanto capturava a cena, parecia hipnotizada pela batalha familiar. A verdade sempre vem à tona, Clara, e você sabe. A irmã de Clara se aproximou ainda mais, seus olhos transbordando determinação. Aristóteles sentiu um frio na barriga. Ele tinha certeza de que algo devastador estava prestes a ser revelado. Subitamente, o chão tremeu violentamente sob seus pés, fazendo Aristóteles perder o equilíbrio. A multidão gritou em pânico. Uma segunda árvore colossal desabou próximo, criando um estrondo ensurdecedor, como se o próprio céu estivesse desmoronando. O ar ficou pesado e as pessoas se espalharam, correndo em todas as direções. Aristóteles agarrou o braço de Amanda, puxando-a em direção à saída. Mas então algo, uma pressão intensa, começou a surgir da direção da irmã de Clara. Você é um covarde, Aristóteles. Você não merece Amanda. Clara gritou, o olhar cheio de desprezo. Mas as palavras da irmã a interromperam. Você não entende, Clara. A verdade sobre nosso passado poderia destruir tudo, e eu não posso perder Amanda. Um silêncio tenso pairou enquanto todos olhavam, atônitos. Perder quem? A irmã de Clara tornou-se mais feroz. Aristóteles estava paralisado. Cada palavra delas cortava seu coração. E então, numa explosão de raiva, a mulher revelou: Você é o verdadeiro responsável pela morte de nossos pais. Aquelas palavras ecoaram como um trovão na mente de Aristóteles. O mundo ao seu redor se despedaçou em pedaços como vidro contra o chão. O rosto de Clara palideceu e mesmo Amanda recuou, olhando para ele com olhos que estavam repletos de dor e confusão. Isso não é verdade, Aristóteles suplicou, mas sua voz desapareceu no caos. O olhar de todos se fixou nele, suspeitas e acusações pulsando no ar. Era uma revelação chocante, uma mancha que ele nunca se atreveu a olhar nos olhos. Você não pode esconder isso. A irmã de Clara continuou, exaltada. Os segredos que você guardou por tanto tempo não podem ser esquecidos. A verdade vem à tona, e você terá que enfrentar o que fez. Aristóteles sentiu seu coração acelerar e retrocedeu, querendo escapar da multidão, da culpa, da dor. Amanda olhou para ele, o desespero estampado em seu rosto. Aristóteles, isso é verdade? A dúvida em sua voz era como um punhal. Ele não sabia o que dizer. A decepção que se formava entre eles era como um abismo profundo. No meio da confusão, enquanto o pânico se espalhava, Leo se aproximou com um sorriso satisfeito. Viu, sempre há uma luz que brilha na escuridão. Sua voz era uma tortura. Aristóteles olhou para Amanda e em seu olhar ele viu algo que o dilacerou. Era a fragilidade da confiança que despencava. Ele sabia que as palavras de Clara haviam mudado tudo, a vida dele e a dela. A pessoa que ele gostaria de proteger agora estava no epicentro de um fogo que ele não podia controlar. Ele precisava tomar uma decisão, mas estava tão imerso em sua culpa que não sabia como. Aristóteles, vem cá! A voz de Clara explodiu por cima do caos.
Você precisa encarar tudo isso. Se não o fizer por você, faça por Amanda. Aristóteles olhou para ela como se estivesse num pesadelo, do qual não conseguia acordar. Eu não posso perder ela, não assim. Mas o peso de suas ações estava finalmente colapsando sobre ele. O tempo parecia parar enquanto todos aguardavam sua resposta. O estalo da queda da árvore ainda ecoava em seus ouvidos. O que ele diria? Como mudaria sua vida e a vida de Amanda? As sombras do passado o cercavam, e como um relâmpago, uma ideia surgiu. Ele precisava enfrentar seu demônio. Afinal, quais outros segredos estavam escondidos além do que foi revelado? O mistério não tinha acabado, e Aristóteles se viu no meio de uma tempestade, a decisão prestes a moldar não só seu destino, mas o de todos ao seu redor. O futuro estava nas suas mãos, mas a dor da verdade poderia ser sua ruína. Aristóteles se sentia paralisado, como se o tempo tivesse parado. A revelação da irmã de Clara ecoava em sua cabeça. Você é o verdadeiro responsável pela morte de nossos pais. A multidão tinha parado para observar, capturando a cena como se fosse uma peça de teatro em que ele estava no centro do palco. Amanda olhava para ele com um misto de medo e confusão. Aristóteles, isso é verdade? O desespero de sua voz era afiado como uma faca. Ele queria gritar, não, não é. Mas qualquer palavra que tentasse ecoava vazia diante do peso daquela acusação. Era como tentar empurrar uma montanha. Uma onda de murmúrios passou pela multidão. Olhares julgadores e curiosos se misturavam. E Aristóteles podia sentir a pressão daquelas pessoas sobre ele. Os flashes das câmeras disparavam como tiros, cada foto uma lembrança do seu fracasso, da vida que ele tentava manter em segredo. Léo estava ali, com um sorriso triunfante, como se fosse o maestro desse espetáculo de horror. Essa é a verdade que ele escondeu, e agora é sua vez de ver quem ele realmente é. Léo gritou, seu tom repleto de satisfação. O coração de Aristóteles disparou. Ele sentia que a única coisa que poderia lhe dar a chance de descender sua vida era a ausência de uma mentira a ser revelada. Mas quem ouviria? É então que um novo som invadiu suas orelhas, uma espécie de zumbido que crescia rapidamente. Antes que alguém pudesse perceber, um novo elemento entrou. Na cena, uma figura encapuzada surgiu entre as árvores, movendo-se com uma agilidade quase sobrenatural. Aristóteles se virou, confuso, e todo o caos ao seu redor parecia desaparecer momentaneamente. Chegou a hora. A figura gritou com uma voz que soava quase mágica. Todos se viraram, hipnotizados e perplexos. Antes que alguém pudesse reagir, a figura puxou o capuz para trás. Era uma mulher, mas não era apenas qualquer mulher. Era Sofia, uma antiga amiga de Aristóteles e, surpreendentemente, a única pessoa que sabia de todos os seus segredos. Sofia, o que você está fazendo aqui? Ele quase gritou, a esperança crescendo no peito. Mas o olhar dela era grave. Aristóteles, você não pode permitir que isso passe assim. Você precisa saber a verdade. O coração dele acelerou ainda mais. Qual verdade? O que você quer dizer? Sofia começou a explicar, mas as palavras eram uma tempestade de revelações. Os seus pais, eles não morreram em um acidente. Eles foram assassinados. E você está sendo empurrado para o fundo de um jogo que não entende. Léo e Clara estão envolvidos. É uma armadilha. A multidão ficou em silêncio. Aristóteles sentiu que o chão tinha se aberto sob seus pés. Isso não pode ser verdade. A incredulidade pesava sobre ele, mas o olhar de Sofia era inegável. Sim, é verdade. E mais, você é o herdeiro de uma fortuna que eles nunca queriam que você soubesse. As palavras cortaram como uma faca. Tudo o que achava que conhecia sobre sua vida estava prestes a ser virado do avesso. Antes que pudesse processar tudo, um grito estrondoso interrompeu a cena novamente. Uma nova árvore, já danificada pela queda anterior, começou a ceder, ameaçando colidir com todos ao redor.
O pânico tomou conta, enquanto pessoas começavam a correr desesperadas. Aristóteles, fuja! Gritou Sofia, puxando-o para um lado. Amanda ainda estava paralisada, assustada e sem entender a realidade que se desdobrava diante dela. Ele queria protegê-la. Mas a verdade agora era uma sombra muito maior que qualquer medo que sentia. Enquanto a árvore caía, tudo ficou nebuloso, e no momento em que a madeira se partia, havia um grito que soou mais alto que os outros. Aristóteles, a voz de Amanda. Ele se virou para olhar para ela, e naquele instante, tudo virou. O impacto da árvore obrigou-o ao chão, e ele se viu olhando para o céu, as memórias passando por sua mente enquanto a perda pairava no ar. A queda da árvore não trouxe apenas destruição. Lembrou-o de que era tempo de agir. Ele insistiu, tentando se levantar. Amanda! Mas uma dor aguda o atravessava enquanto o caos se estabelecia. E a última visão que teve antes do desmaio foi a expressão desconcertante de Amanda, sua confusão trocada por uma luz de compreensão. Mas que compreensão era essa? Quando tudo finalmente escureceu, a única certeza que Aristóteles tinha é que sua vida estava em perigo. E a única coisa que poderia salvá-lo estava escondida das sombras. O que mais ele ainda não sabia? Aristóteles sentiu uma pressão no peito enquanto tudo se tornava escuro. A queda da árvore o deixou atordoado, mas a última imagem que passou pela sua mente foi a de Amanda olhando para ele, cheia de confusão e dor. E naquela fração de segundo, tudo que ele construiu começava a desmoronar. O frio cortante da verdade o cercava, e sem mais força, ele desmaiou. Quando abriu os olhos novamente, estava deitado em uma maca, cercado por uma sala cheia de pessoas do resort, incluindo repórteres e hóspedes. Os flashes das câmeras faiscavam, a tensão ainda palpável no ar. Tentou se sentar, mas um braço firme o impediu. Fique deitado, você se machucou. Foi um milagre você sair ileso daquele desabamento. A voz era de um corpo de paramédicos que tentavam mantê-lo calmo, mas a primeira coisa que ele fez foi olhar em volta. Onde estava Amanda? Seu coração disparou. Então, uma sombra passou por ele e foi como um soco no estômago. Era Léo, com um sorriso arrogante estampado no rosto. Ele parecia estar se divertindo com a situação. Acho que você devia ter prestado mais atenção, Aristóteles. A verdade, você sabe, nunca fica enterrada por muito tempo. Léo sorriu, mas não tinha prazer apenas com a situação. Sua expressão parecia significativa. Aristóteles enfiou os dedos nas têmporas, tentando afastar a neblina do desmaio. Onde está Amanda? Ele perguntou. Sua voz era um sussurro pesado. O olhar de Léo se escureceu, mas ele já havia antecipado a resposta. Ela está lá fora. Acha que não vi. O quanto você se esforçou para proteger essa garota? Patético. Léo zombou. Você não sabe, as câmeras estão capturando cada movimento dela e todos os segredos estão começando a se desenrolar. Esse show apenas começou. Aristóteles se levantou abruptamente, mas os paramédicos o seguraram. Solte-me. A mentira. O que você quer dizer com isso? Ele sentia que as paredes do mundo estavam se fechando sobre ele. Léo apenas deu de ombros. Mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Não, era Amanda. Ele viu ela correr pela sala, os olhos cheios de lágrimas. Mas mais alarmante ainda, ela estava acompanhada por Clara e a irmã dela, Sofia. As duas estavam discutindo, a intensidade de suas vozes quebrando o silêncio. Aristóteles tentou chamar Amanda, mas as palavras não saíram. Você mentiu para mim, Amanda gritou, agora dirigindo-se a Clara. E agora está aqui, no meio disso tudo. Você me usou para o quê? A tensão aumentou ainda mais. Clara olhou para Aristóteles, o rosto embaçado de angústia. Amanda, eu não sabia. Eu pensei que era diferente. Eu só não queria que você fosse a próxima vítima. Vítima do quê? Aristóteles gritou, se sentindo cada vez mais confundido. Ele estava cercado por mentiras e agora Amanda não poderia sequer olhar para ele. O sentimento de desespero se intensificava.
Os nossos pais, Aristóteles, sua mãe, seu pai, eles sabiam de tudo e você não fez nada. Clara gritou, a emoção dela explodindo como fogo. O impacto das palavras dela foi tão profundo que ele teve que levantar a mão para a boca. Eles sabiam? Aristóteles estava aturdido. A verdade que ele pensava ter enterrado se erguia, e as transgressões que sempre supusera serem seus segredos estavam em xeque. O que exatamente você está dizendo? E naquele momento, Sofia respirou fundo e tomou a palavra. A verdade é que aquela noite fatídica não era um acidente. Alberico, aquele homem, ele era um inimigo, e ele sabia de seu pai. Os olhos de Aristóteles se arregalaram. A revelação o atingiu com força. Ele sempre havia acreditado que seus pais haviam morrido em uma tragédia acidental. Mas e se toda a sua vida, cada escolha que fizera, tivesse sido uma ilusão? E antes que pudesse processar, a sala ficou completamente silenciosa. Amanda, com um olhar de desgosto, virou-se para ele. Você? Você sabia de algo disso, não sabia? Você mentiu para mim desde o começo. Não, eu juro que não sabia. Ele tentou se defender, a voz quebrando com a emoção. Mas enquanto falava, um arrepio percorreu sua espinha. A resposta não estava em mim. Eu apenas escutei sobre isso muito depois. As emoções estavam à flor da pele e a confusão tomou conta de todos na sala. Mas o olhar de Amanda, aquele olhar cheio de desconfiança, parecia ser a maior punição. Aristóteles se sentia como um prisioneiro, cercado por aliados que se tornaram inimigos e segredos que o levavam à beira da ruína. E nessas revelações, no tumulto que se instaurava, o novo grito cortou o ar novamente. Algo vindo de fora. Era uma sirene, crescendo mais próxima. Era como se aquilo abrigasse decadência. O que viria a seguir? O destino dos quatro estava pendurado por um fio, e uma sombra pairava sobre o futuro. Eles poderiam nos proteger ou destruir uns aos outros, mas uma coisa era certa: a realidade que conheciam havia mudado para sempre. Aristóteles se sentia paralisado, como se o tempo tivesse parado. A revelação da irmã de Clara ecoava em sua cabeça. Você é o verdadeiro responsável pela morte de nossos pais. A multidão tinha parado para observar, capturando a cena como se fosse uma peça de teatro em que ele estava no centro do palco. Amanda olhava para ele com um misto de medo e confusão. Aristóteles, isso é verdade? O desespero em sua voz era afiado como uma faca. Ele queria gritar, não, não é. Mas qualquer palavra que tentasse ecoava vazia diante do peso daquela acusação. Era como tentar empurrar uma montanha. Uma onda de murmúrios passou pela multidão. Olhares julgadores e curiosos se misturavam, e Aristóteles podia sentir a pressão daquelas pessoas sobre ele. Os flashes das câmeras disparavam como tiros. Cada foto uma lembrança do seu fracasso, da ida que ele tentava manter em segredo. Léo estava ali, com um sorriso arrogante estampado no rosto. Ele parecia estar se divertindo com a situação. Acho que você devia ter prestado mais atenção, Aristóteles. A verdade, você sabe, nunca fica enterrada por muito tempo. Léo sorriu, mas não tinha prazer apenas com a situação. Sua expressão parecia significativa. Aristóteles enfiou os dedos nas têmporas, tentando afastar a neblina do desmaio. Onde está Amanda? Ele perguntou. Sua voz era um sussurro pesado. O olhar de Léo se escureceu, mas ele já havia antecipado a resposta. Ela está lá fora. Acha que não vi o quanto você se esforçou para proteger essa garota? Patético, Léo zombou. Você não sabe? As câmeras estão capturando cada movimento dela, e todos os segredos estão começando a se desenrolar. Esse show apenas começou. Aristóteles se levantou abruptamente, mas os paramédicos o seguraram. Solte-me! A mentira! O que você quer dizer com isso? Ele sentia que as paredes do mundo estavam se fechando sobre ele. Leo apenas deu de ombros, mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Não, não!
Era Amanda. Ele viu ela correr pela sala, os olhos cheios de lágrimas. Mas, mais alarmante ainda, ela estava acompanhada por Clara e a irmã dela, Sofia. As duas estavam discutindo, a intensidade de suas vozes quebrando o silêncio. Aristóteles tentou chamar Amanda, mas as palavras não saíram. Você mentiu para mim, Amanda gritou, agora dirigindo-se a Clara. E agora está aqui, no meio disso tudo. Você me usou para o quê? A tensão aumentou ainda mais. Clara olhou para Aristóteles, o rosto embaçado de angústia. Amanda, eu não sabia. Eu pensei que era diferente. Eu só não queria que você fosse a próxima vítima. Vítima do quê? Aristóteles gritou, se sentindo cada vez mais confundido. Ele estava cercado por mentiras, e agora Amanda não poderia sequer olhar para ele. O sentimento de desespero se intensificava. Os nossos pais, Aristóteles, sua mãe e seu pai, eles sabiam de tudo, e você não fez nada. Clara gritou, a emoção dela explodindo como fogo. O impacto das palavras dela foi tão profundo que ele teve que levantar a mão para a boca. Eles sabiam? Aristóteles estava aturdido. A verdade que ele pensava ter enterrado se erguia, e as transgressões que sempre supusera serem seus segredos estavam em xeque. O que exatamente você está dizendo? E naquele momento, Sofia respirou fundo e tomou a palavra. A verdade é que aquela noite fatídica não era um acidente. Eles foram assassinados. E você está sendo empurrado para o fundo de um jogo que não entende. Leo e Clara estão envolvidos. É uma armadilha. A multidão ficou em silêncio. Aristóteles sentiu que o chão tinha se aberto sob seus pés. Isso não pode ser verdade. A incredulidade pesava sobre ele, mas o olhar de Sofia era inegável. Sim, é verdade. Antes de morrerem, eles descobriram algo. Algo que Leo e Clara nunca queriam que você soubesse. Sofia insistiu, a urgência em sua voz ecoando na sala como um chamado. Antes que pudesse processar tudo, uma sirene alta cortou o ar, crescendo cada vez mais. Aristóteles virou-se abruptamente, só para notar um veículo negro se aproximando do local. O pânico tomou conta da multidão, e as pessoas começaram a recuar. A pressão da situação estava se intensificando de novo. Aristóteles, você precisa sair daí, gritou Amanda, segurando o braço dele. Mas uma figura imponente surgiu do veículo. Um homem vestido de terno preto se aproximou com um olhar astuto. Aristóteles teve um frio na barriga. Ele reconhecia aquele homem. Era Marcos, o advogado da família. O que você está fazendo aqui? Aristóteles perguntou, a confusão tomando conta dele. Precisamos conversar, Aristóteles. Agora, Marcos disse. Sua voz era firme. Ele se virou para a multidão, que observava tudo com olhos esbugalhados. O que está prestes a ir à tona pode mudar tudo, e em um movimento rápido, ele puxou um envelope do bolso e começou a ler. Aristóteles estremeceu. O que está acontecendo? O que você tem aí? Este documento contém os segredos que seus pais deixaram para você. Seus segredos, seus relacionamentos, tudo o que você jamais imaginou. Marcos pronunciou e cada palavra era como uma bomba prestes a explodir. O coração de Aristóteles martelava no peito. Ele olhou para Amanda, que agora estava pálida. O que tem neste documento? Marcos continuou. Você foi adotado, Aristóteles, e isso vai além do que você pode imaginar. Na verdade, seu pai biológico era um dos maiores inimigos da família de Clara. O choque percorreu a sala como um incêndio, e Aristóteles sentiu suas pernas fraquejarem. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou. Mas o olhar fixo de Marcos não se desviava. Uma sombra de dúvida caiu sobre ele. Tudo aquilo mudava o jogo. Cada plano que Aristóteles havia feito, cada detalhe de sua vida, estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O documento que Marcos segurava era a chave para um labirinto que ele nunca quis entrar. E enquanto a verdade pendia no ar, ele se perguntava o que mais estava escondido nessa teia de mentiras. A provação apenas começava.
A história que ele pensou conhecer se desvanecia, e novos segredos estavam prestes a emergir. O passado estava não apenas batendo a porta, mas invadindo sua vida de uma vez por todas. Qual era a verdade por trás de tudo isso? E o que ele faria agora com essa nova realidade? Aristóteles se sentiu paralisado, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Cada palavra de Marcos reverberava em sua mente. Você foi adotado. Era como se um lápis afiado tivesse riscado um quadro negro, o som estrondoso ecoando no silêncio perplexo da sala. Ele olhou em volta, procurando pela razão de tudo isso, pela verdade que parecia escapar de suas mãos. Mais uma vez, seu olhar fixou-se em Amanda, que agora estava com os olhos preenchidos de confusão e desilusão. A pausa que se seguiu trouxe a tensão no ar à vida. Cada segundo parecia um dia, e Aristóteles se sentiu afundar ainda mais naquele mar de incertezas. Aristóteles, isso é sério? Amanda perguntou, sua voz quase um sussurro, mas capaz de cortar o silêncio. Os outros também olhavam, alguns murmurando entre si, trocando olhares de incredulidade. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de som cortou o ar. Era um disparo. Um estalo estrondoso que parecia ter vindo do fundo da floresta, seguido de um grito. "Cuidado!" Alguém na multidão gritou, e todos se viraram, horrorizados. O que estava acontecendo? Sofia, com a expressão de quem tinha visto um fantasma, deu um passo à frente. "O que foi isso?" ela gritou, e antes que Aristóteles pudesse reagir, surgiram as sombras. Uma figura encapuzada apareceu entre as árvores, seu olhar fixo em Aristóteles. Ele sentiu o frio na espinha. A figura se aproximou, e antes que pudesse compreender a situação, outros disparos ecoaram, intensificando o pânico. As pessoas começaram a correr em direções opostas, buscando abrigo. Aristóteles tentou se mover, mas sentiu-se preso, como se a gravidade estivesse contra ele. "Ela está aqui para se vingar", alguém na multidão gritou, apontando para a figura que agora se revelava em meio à fumaça. Aristóteles viu o rosto. Era Clara. O coração dele disparou. Mas era um Clara diferente. Seu olhar era gelado, e a determinação em seu rosto era quase aterrorizante. "Clara, o que está acontecendo?" Aristóteles conseguiu gritar. As palavras estavam presas na garganta, mas não havia tempo. Então, Clara ergueu algo em suas mãos, uma arma. O movimento dela foi veloz e repentino, como um relâmpago. O mundo parecia ter desacelerado. "É hora de pagar o preço", disse Clara, sua voz uma mistura de raiva e dor. "Por tantas mentiras, Aristóteles. A verdade vem com sangue." Os gritos e o caos se ampliaram. Aristóteles se virou para Amanda, que agora estava paralisada, o olhar fixo na arma. O medo estampava seu rosto, e Aristóteles se sentiu como se estivesse sufocando. Não, não desse jeito. Ele não poderia deixar que isso chegasse tão longe. "Não, não é assim que isso deve terminar", ele gritou, um desespero crescente, mas o olhar de Clara estava fixo e decidido. Ele tinha vivido sua vida em torno de mentiras. E agora, ali estava a oportunidade de confrontar a verdade. Não apenas por ele, mas também por Amanda. "Faça isso, Clara. Apenas pare e fale", Aristóteles implorou, mas sua voz era apenas um sussurro perdido no tumulto crescendo. Ao redor, a atmosfera estava carregada de tensão, e tudo parecia prestes a se desdobrar em uma tempestade imprevisível. Enquanto Clara hesitava, uma nova voz emergiu das sombras. Outra figura apareceu. Os olhos de Aristóteles se alargaram, reconhecendo-a instantaneamente. Era sua mãe, a mulher que ele pensava ter perdido para sempre. Mas, como? O choque o atingiu como um trem desgovernado. "Clara, não faça isso." A mãe dele gritou, a voz transbordando desespero.
Você não sabe a verdade. E, nessa fração de segundo, o chão sob os pés de Aristóteles se desmoronou novamente. A revelação dela não era apenas um eco da dor. Era a chave para tudo. Os três se encararam, em um triângulo mortal. E Aristóteles entendeu que o que estava em jogo ia muito além do que ele poderia ter imaginado. A vida dele, as mentiras, os segredos, tudo se entrelaçava na mesma trama insana. Agora, fedelhos, é hora de você descobrir quem você realmente é, Clara disse, com um sorriso sardônico, a arma ainda em suas mãos. Aristóteles sentiu o coração disparar e a angústia pulsou em suas veias. O que tudo isso significava, o que mais ele não sabia, e nesse momento crítico, enquanto luzes e sombras dançavam ao redor, uma nova e chocante verdade se desenrolou. As palavras de sua mãe, a presença de Clara, cada revelação estava prestes a fazer a vida de Aristóteles mudar para sempre. Ele estava no centro de uma tempestade, e a única pergunta que restava era: seria possível sobreviver aos destroços da verdade que finalmente havia surgido? Aristóteles estava em estado de choque. A tensão no ar era palpável. Clara, segurando a arma, estava prestes a desencadear uma tempestade. Ele queria correr para Amanda, proteger cada parte dela, mas a confusão e o medo o paralisavam. A multidão, antes espectadora, agora estava completamente eletrizada. Clara, pense, ele gritou, a voz saindo rasgada. Nada vai mudar se você continuar com isso. O olhar de Clara bruxuleava entre desespero e raiva. Você não entende. Eles não eram quem você pensa. O mundo ao redor deles parecia girar enquanto um silêncio ensurdecedor se instalava. A mãe dele, que sempre foi uma figura distante, agora estava ali, desafiadora, gritando para Clara. Não faça isso. Fale a verdade. Você não precisa de vingança para se sentir livre. O olhar de Clara se suavizou por um breve momento, e Aristóteles percebeu que existia fragilidade sob aquela raiva. Era o momento certo. Clara, o que você realmente quer? Sangue, vingança? Ou você deseja paz? Ele perguntou, a voz tremendo, mas firme. O movimento de Clara vacilou e ele estava prestes a pegar seu momento quando outro grito rasgou o ar. Era Amanda novamente, marcada pela dor e confusão, mas agora havia uma centelha de determinação em seus olhos. Aristóteles, ela gritou, você ainda está comigo? As palavras dela calaram o caos e trouxeram a clareza que todos precisavam ouvir. Ele olhou para ela, o medo em seu olhar agora substituído por coragem. Claro que sim. Nunca estive tão com você. Ele queria que ela soubesse que ele lutaria para salvar seu amor. E foi nesse momento que a verdade começou a revelar seu poder. Clara começou a vacilar. A arma em sua mão parecia mais um peso do que uma resolução. Eu não posso fazer isso, ela disse, a voz fraquejando. Aristóteles se aproximou devagar, tentando não assustá-la. Sente o peso disso. Vingança nunca traz cura. Vamos todos juntos encontrar paz. E em um movimento, ela despediu-se da arma, deixando-a cair ao chão. O eco foi como música para os ouvidos de Aristóteles. Clara se despedia de um passado sombrio, e os outros ao redor também sentiam esse peso se dissipar. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, trazendo um lembrete da realidade, mas neste momento algo mágico aconteceu. As mãos de Aristóteles se entrelaçaram com as de Amanda, e a luz retornou àquele espaço. Ele olhou nos olhos dela, buscando suas respostas, e Amanda, com um brilho de esperança, sussurrou, estamos juntos. Clara, com lágrimas nos olhos, se virou para sua irmã, e por um breve momento, pareciam reconectar-se, enfrentando juntas o luto que tinham carregado por tanto tempo. Sofia também ao lado. Parecia reconhecer que o fardo da verdade ao menos poderia agora ser compartilhado. Vamos encontrar esse caminho, disse Sofia, um brilho recém-descoberto em sua voz. Naquele momento, algo grandioso começou a brotar entre eles. O caos havia ficado para trás
e agora o caminho à frente se desdobrava, coberto de incertezas, mas ao mesmo tempo repleto de esperança. À medida que a poeira assentava, Aristóteles soube que haveria muitos desafios pela frente. A verdade até então escondida poderia ser uma bênção, mas ainda havia sombras que precisavam ser enfrentadas, segredos ainda não revelados. E isso significava começar uma nova jornada. Precisamos falar sobre tudo isso. A mãe dele finalmente disse, olhando para os filhos, do passado ao futuro, juntos. E Aristóteles sabia, com um aperto no peito, era hora de enfrentar não apenas a verdade, mas cada um dos pequenos mistérios que agora definiriam o que viriam a ser. Então, uma nova luz começou a brilhar. E com essa nova luz vinha uma pergunta. O que eles fariam da vida que ainda tinham pela frente? Uma nova história estava apenas começando a ser escrita. Enquanto o sol se punha atrás deles, Aristóteles sentiu que de alguma forma tudo ainda estava por vir. E você? O que mais espera com essa nova reviravolta? Então, antes de nos despedirmos, essa história merece ser compartilhada com todos. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque a sua voz merece ser ouvida. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Cada interação sua é fundamental. Vamos juntos construir essa comunidade.